Os exercícios de nível sonoro, embora eu vá começar agora explicando o exercício 17, como a gente resolve, o que a gente vai fazer aqui vai valer para diversos exercícios. A equação que está escrita ali no exercício 17 a respeito de nível sonoro, é que o nível sonoro, ele é calculado, então o nível sonoro é isso aqui, né, que a gente chama aqui de dB, que seria, está relacionado aos decibéis, que é a unidade do nível sonoro. Então, os decibéis a gente calcula com essa equação, que é uma equação logarítmica, 10 log de I dividido por I0, onde o I0 vale 10 na menos 12 watt por metro quadrado, que é a unidade de intensidade. Então, isso aqui é uma equação geral. Sempre que a gente estiver falando de nível sonoro, se usa essa equação. O I0 é um valor padrão, se refere ao limiar do que a gente pode escutar. Então, nós escutamos sons a partir de aproximadamente, né, em média, 10 na menos 12 watt por metro quadrado. Agora, para mim trabalhar com a equação já, né, eventualmente mais aberta, utilizando já esse valor aqui dentro. Sempre? Não, nem sempre isso é o melhor a ser feito, mas, eventualmente, essa equação pode ser descrita dessa outra forma aqui, quando eu substituo nela o valor de zero. Então, se eu deixar a equação assim, ela também é útil. Quando que a equação deixada assim vai ser útil? Quando, desculpa, eu botei zero ali em cima, não é zero. Quando vocês têm o valor de I e vocês querem o valor em decibéis. Então, a equação assim não precisa ser modificada, ela já é útil. Se vocês olharem o exercício 17, tem uma tabela que vocês precisam preencher. Na tabela do lado esquerdo, ali na segunda coluna, nível sonoro, do lado direito, intensidade. Então, nas primeiras linhas, vocês têm que achar o valor de intensidade e a partir do valor de nível sonoro. Então, a equação dessa forma não é a mais adequada para achar a intensidade. Eu vou ter que abrir ela para isolar a intensidade. Já na segunda parte do exercício, que seriam as últimas duas linhas daquela tabela, vocês têm o valor de intensidade e querem encontrar o valor de decibéis. Então, naquelas duas últimas linhas, vocês podem usar a equação exatamente como ela está. Eu bastaria substituir o valor aqui de, por exemplo, lá na danceteria, a intensidade é 1 watt por metro quadrado. Só substituo aqui 1 e resolvo isso aqui. Tá? 1 dividido por 10 na menos 12, daria 10 na mais 12. Resolve esse log aqui e vocês têm o valor ali em decibéis, tá? Que vai dar o 120. Mas seria só substituir esse valor de I aqui. Para a primeira parte do exercício, no entanto, eu preciso isolar o I, é o que a gente vai fazer agora. A gente vai reescrever agora essa equação. Bom, o que eu vou fazer aqui? Primeiro passo vai ser aplicar uma propriedade do logaritmo, aqui com desse argumento. Então, eu tenho, né, o log de I dividido por 10 na menos 12, isso é equivalente a log de I menos o log de 10 na menos 12, certo? Beleza, só apliquei a propriedade do logaritmo aqui. Oi? Prof, tem uma pergunta no chat. Obrigada. O 12 cai na frente do 10 ou atrás? Eu não entendi a pergunta, Pablo. Tu percebe que eu estou abrindo ali o I dividido por 10 na menos 12 com as propriedades de logaritmo, né?
Eu já vou fazer isso agora. Eu acho que o que tu está perguntando é o próximo passo que eu vou fazer, que é resolver isso aqui. Isso? Tá. Eu primeiro apliquei a propriedade de logaritmo, tá? Que é aqui o logaritmo de uma fração vai ser o logaritmo do numerador menos o logaritmo no denominador. Tá aqui. Agora eu preciso resolver quanto que vale isso aqui. Isso aqui eu posso simplesmente usar a definição de log, né? Se eu fizer aqui do lado, assim, uma continha paralela. Então, eu quero fazer agora o log de 10 na menos 12. Eu comentei, eu acho que isso foi com outra turma, não foi com a turma de vocês, que quando eu aprendi isso no ensino médio, a professora de matemática ensinou isso falando do símbolo da escola. Sabe o símbolo da escola que fala desce redondo, né? A cerveja que desce redondo. Então, eu quero saber quanto que vale esse logaritmo. Ah, esse logaritmo é um expoente, eu quero saber quanto que vale esse expoente, né? Então, a gente fazia o símbolo da escola para lembrar como resolver o logaritmo, que era assim. Eu até acho que o símbolo da escola é para o outro lado, mas a gente fazia assim. Então, isso se referia, ó, a base, eu coloco aqui a base, elevado a esse expoente, que é o y, é igual a esse valor aqui, termina nesse valor, que é o 10 na menos 12. Quando eu faço isso, eu percebo bem, para que isso aqui seja igual a isso, quanto que tem que valer o y? Menos 12. Isso é igual a isso, logo, y é igual a menos 12. Então, nessa equação aqui, é bem fácil resolver o valor desse logaritmo, porque a base é 10. Ficou claro isso? Sim? Me digam aí se está claro, sim ou não. Beleza. Então, pronto. Resolvi esse termo aqui. Vou só colocar em outra cor aqui embaixo. Isso aqui é igual a menos 12. Agora, eu vou fazer a propriedade da distributiva aqui. Oi? Eu sei que dá para resolver assim, mas a minha dificuldade era que eu estava querendo fazer aquela regrinha. Quando a gente tem um logaritmo elevado a algum número, a gente joga o número que ele está elevado para frente do log, né? Aí tá eu botaria menos 12 log de 10, ou eu jogaria esse menos 12 lá para frente do 10 que está fora do parênteses? Eu jogaria esse menos 12 aqui, aqui para frente, ó. Aqui. Na frente desse log. Tá, beleza, era essa a dúvida. Obrigado. Daí eu jogo menos 12 aqui para frente, e log de base 10 de 10 é 1. Dá menos 12 também. Beleza. Obrigado. Nada. Daí agora eu vou aplicar a distributiva aqui. Esse vai multiplicar por esse, e esse termo vai multiplicar por esse aqui também. Então, isso vai ficar como? Vai ficar 10 log de i. Percebe que aqui é um menos na frente. Esse valor aqui deu menos 12. Então, menos com menos vai ficar mais. 12 vezes 10 dá 120. Então, agora, essa equação aqui se transformou em, só vou reescrever ela de uma maneira um pouco diferente, que é 120 mais 10 log de i. E eu posso utilizar, muitos livros de física, eles colocam a equação de nível sonoro já nesse formato. Não colocam nesse formato aqui de cima. Tá? Especialmente livros de ensino médio, eles já colocam o nível sonoro assim. Tá? Porque daí tu já tem a equação pronta, né? E não precisa usar a propriedade de logaritmo. Para nós aqui, como a gente está estudando também a parte matemática, né? É interessante deixar assim, justamente para usar a propriedade de logaritmo ao longo da equação para chegar nessa equação final aqui. Agora, vocês podem fazer a primeira parte do problema, fica um pouco mais simples, que é isolar o valor de i. Isso aqui como que eu faria? dB menos o 120 é igual a 10 log de i.
né? Só o equivalente a gente diminui por 120 dos dois lados, ou aquela coisa lá de passar o 120 para o outro lado. O André não está aqui, eu posso falar isso, né? Ele não vai ter um treco ali. E agora isso aqui, ó, está multiplicando. Uma outra forma de pensar é que é a operação inversa. O que esse 10 está fazendo aqui? Ah, ele está multiplicando. Então, ele vai fazer, quando ele passar lá para o outro lado, ele vai dividir. Então, isso aqui vai ficar 120 dividido por 10 é igual a log de I. Percebam que aqui vai dar um número. dB menos 120 dividido por 10. Isso é um número. Então, vai ser fácil calcular o valor de I. Vamos pegar ali na tabela, vamos fazer para um número. Depois o resto vai ser com vocês. Então, o 10 decibéis. Então, eu vou colocar ali. Tá? Aqui como um exemplo. Vai ficar 10 decibéis menos o 120 dividido por 10. 10 menos o 120 vai dar menos 110 dividido por 10. Isso aqui vai ficar menos 11. Certo? E eu sei agora, ó, que menos 11 é igual a log de I. Portanto, quanto vale o I? Posso pensar aqui, ó, nessa historinha lá do símbolo da escola, né? Nesse caso, viria o símbolo para o outro lado, por causa da forma como eu escrevi, teria que fazer assim, né? Como o símbolo. Isso aqui vai ficar base 10 elevado a, o expoente, que é o menos 11, é igual a I. Logo, a intensidade é 10 na menos 11 watt por metro quadrado.